Bom dia, bom dia, bom dia! Olha lá, já estou vendo aqui, tem alguém que escreveu assim, meu primeiro 459. Então você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você seja muito bem-vinda. Já digita aqui para mim, ó, estou vivo hoje, sabadão, dia 8 de julho. Sabadão, dia 8 de julho. Já escreve assim, estamos ao vivo. Coloca aí para nós. Já chega editando, já chega deixando o seu like. Você que está chegando pela primeira vez, você que está aqui a primeira vez com a gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e já bora compartilhar essa live com alguém. Já vamos compartilhar com alguém. Bora compartilhar essa live com alguém. Você que já está aqui, já coloca. Estamos ao vivo. Hoje é dia 8 de julho. Muito bom nós estarmos aqui. Muito, muito bom. Então já coloca aí, bora, estamos ao vivo. Vamos tocar o terror na tela. Estamos ao vivo. Você já vai chegando, já vai deixando seu like aí nesse vídeo e já vai compartilhando ele com alguém. No grupo da família, já encaminha aí no grupo da empresa, no grupo do transbordo, já encaminha para aquelas pessoas que precisam estar junto com a gente aqui nessa manhã. Hoje é sabadão, a gente não para nenhum dia, a gente não para de crescer, a gente não para de avançar, não para de transbordar. Todo dia é um dia de avançar, todo dia é um dia de crescer, todo dia é um dia de prosperar. Você está pronto para isso. Você precisa estar pronto para prosperar todos os dias. Todos os dias. Hoje é dia de Salmos 26. Salmos 26. Aí, fala aí, de onde é que você está falando? Você fala da onde? Olha de onde vocês estão falando aí hoje. Séries, Goiás, Sacilfânia, de onde que vocês estão? Povão que acorda até no sábado, Caxias do Sul. Bom dia, bora tocar o terror. Dobrada, São Paulo. Kleber Campos, embaixador. Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Palmas, no Tocantins. Joinville, Santa Catarina. Araguaína. Santo Antônio do Levergé, no Mato Grosso. Olha aí. Santo Antônio, conheço. Sorocaba, São Paulo. Nova Bassano. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santo Ângelo, Natal, Itapema, Maiara aí, embaixadora, está junto com a gente. Imperatriz do Maranhão, Várzea Grande, no Mato Grosso, Fortaleza, Luanda, beijão pro pessoal aí de Luanda. Luanda, a gente teve o ano passado. Tocantins, Natividade, Formosa, Goiás, Jaguacara, é isso mesmo, Jaguacara, interior da Bahia, Rio Verde, Goiás, Guaratuba, no Paraná, né? Na praia, Formosa, Campo Grande, Bertioga, aí, ó, mais gente da praia, Guaratuba, litoral do Paraná, isso mesmo. Jacobina, Uberaba, caramba, é muito bom saber o tamanho desse nosso Brasil, né? Saber que tem gente de fora aí. Cadê quem é de fora do Brasil que está aqui com a gente? Campinas, em São Paulo, Belo Horizonte. Olha lá que essa live hoje tem um tema muito, essa aula de hoje tem um tema muito importante para nós e fala sobre associação. Davi, ele vai falar algumas coisas muito interessantes para nós aqui hoje. E uma das coisas que, quando eu fui escolher o tema, né, o tema dessa aula, a gente tem que falar sobre essa palavra, e esse, assim, sobre o cuidado que a gente tem que ter ao nos associarmos com pessoas, ao você associar a sua imagem. Olá, São Petersburgo, Rússia. Que legal. Seja bem-vinda aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, nós vamos falar sobre associação, sobre não se associar, esse é o tema, não se associar a malfeitor.
não associar a sua imagem a pessoas que não acreditam como você acreditam, a pessoas que não fazem aquilo que você faz, a pessoas que não estão indo para onde você está indo, a pessoas que não têm o mesmo coração que o seu. Então, a partir de hoje, você vai abrir os seus olhos para não mais se associar a pessoas que podem denegrir a sua imagem. Você sabe que eu me lembro da minha mãe falar, e algumas vezes na minha infância, adolescência, na verdade, né? Eu tinha alguns amigos que faziam algumas coisas erradas e era automático que as amigas ou os amigos do meu pai e da minha mãe, eles chegavam falando assim: "Olha, eu vi o Ricardo com tal fulano e ele estava fazendo tal coisa. Ah, eu vi o Ricardo com o ciclano e ele estava fazendo tal coisa". E na verdade eu não estava fazendo. Eu não estava fazendo essas coisas, mas como eu estava andando com aquelas pessoas, como eu estava associando a minha imagem com aquelas pessoas, então, deixa eu te falar, a minha imagem ficava vinculada à atitude daquelas pessoas. Então o que que é essa associação? É quando a sua imagem fica vinculada à atitude de alguém. Então, cuidado com isso, cuidado com quem você tem se associado nesse dia. Cuidado com quem você tem vinculado a sua imagem nesses dias. Cuidado com quem você tem andado junto, que muitas vezes as pessoas elas andam próximas a você, fazem muitas coisas que você não iria fazer, que você não se agrada em fazer. E mesmo assim, mesmo sem você fazer, mesmo sem você compactuar com aquilo, você vai levar a fama, ou seja, associação. Vamos escrever isso e falar assim: eu vou cuidar com as minhas associações. Eu vou cuidar com as minhas associações. É um ditado, na verdade, muito conhecido, é diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Você sabe que existe algo que pode ser um pouco mais forte do que isso? Diga-me com quem andas que eu te direi aonde você vai chegar. As pessoas com as quais você anda, elas vão determinar os lugares que você vai chegar. As pessoas com as quais você anda, elas vão determinar os lugares que você vai chegar. Então, tome cuidado. Tome cuidado com as suas associações. Tome cuidado com quem você tem se associado. Olha lá, diga-me com quem andas, que eu te direi aonde você vai chegar. Que eu te direi aonde você vai chegar. Cuidado com as associações que você tem feito. E quando eu falo de associações, não estou falando de sociedade só, não. Eu estou falando disso, associar a sua imagem. Você sabe que nesse tempo de redes sociais que nós estamos, é muito interessante, porque a gente vê quando alguém fica famoso, né, pessoas famosas, muitas outras pessoas querem tirar uma foto com ela, para postar essa foto, para tentar fazer uma associação, para tentar fazer uma ligação, para tentar fazer um vínculo. Então, o que está acontecendo aqui comigo nesses dias? Eu já tenho alguns dias que eu estou fazendo o 459. E o que acontece? Quando você que está aqui comigo todos os dias, há 2, 3, 10, você que já está comigo aqui há mais de 20 dias, você fala assim: olha, eu estou aqui há mais de 20 dias e eu estou no 459. Então, você está andando aqui junto comigo. Quando você fala assim, 459, Pablo Marçal, automaticamente você vai associar a minha figura a ele. Ou seja, existe uma associação. O Osário colocou assim, 26 dias. Então, tem 26 dias que o Zairo está aqui. Eu já até conversei com o Zairo, né, no inbox, né, Zairo? Nós já falamos fora daqui. E o que acontece? A minha imagem já está associada a esse programa, a esse Clube 459. Então, eu fui associado à imagem de uma outra pessoa. Então, hoje nas redes sociais, tem muita gente querendo fazer uma foto, marcar alguém para ser associado àquela pessoa, ou seja, para usar a imagem daquela pessoa. Para usar a imagem daquela pessoa. Então, deixa eu te dizer, até isso você precisa tomar cuidado na sua vida. Até isso você precisa tomar cuidado. Você sabe, hoje a gente tem a questão, não sei se você já usa
a sua rede social para falar. Se você não faz, deve fazer, você precisa fazer. Aqui você sabe que nós temos, né, um drive que é boca fechada, ela mata. Boca fechada, ela mata. Você precisa abrir a sua boca, você precisa abrir o que está dentro do seu coração, você precisa falar. E você vai fazer uma live collab, já ouviu falar nisso? Você vai fazer uma live collab com alguém. Então você vai se associar àquela pessoa. Aquela pessoa ela vai ser associada a quem você é, ela vai ser associada às pessoas que você conhece. Então, que você possa de fato cuidar das suas associações. Deixa eu falar para você, você que está aqui, muito bom dia de novo, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando pela primeira vez, já se inscreve aqui nesse canal. Eu quero pedir para vocês, deixa o like aqui agora. Bora fazer isso todo mundo? Bora deixar o like para que essa mensagem ela seja entregue para mais pessoas, para que essa mensagem ela seja entendida pelo algoritmo que está aqui atrás da gente, que é uma máquina que não entende o que a gente está fazendo, nem o que a gente está falando, mas que ele entende quando um botãozinho é apertado, para que seja encaminhado para mais pessoas. Então, deixa o seu like aí e já compartilha. Bora compartilhar, pelo menos 5 pessoas. Você que tem grupos de transbordo, encaminha dentro do grupo de transbordo. Encaminha para as pessoas que você quer que estejam com você, sempre crescendo e avançando e na próxima fase. E na próxima fase. Então, bora cuidar da nossa associação. Digita aí, Salmos 26. É o dia de hoje. Salmos 26. Salmos 26. É o nosso Salmos de hoje. É o nosso Salmos de hoje. Olha lá. Salmos 26. Salmos 26. Vamos ver o que Davi vai trazer para nós aqui nessa manhã, nesse Salmo de número 26. Salmos 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na tua integridade e confio no Senhor sem vacilar. O que eu já quero trazer para vocês aqui nessa manhã do dia 8? O que eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã? Eu quero trazer o cuidado que você deve ter com quem você é no seu interior, quando muitas vezes nem você consegue ver. Como assim, Ricardo? Davi ele tinha uma percepção muito clara de quem ele era, mesmo quando ele não estava vivendo aquilo que ele nasceu para viver. Então, Davi tinha uma percepção de quem ele era segundo a ótica de Deus. Davi tinha uma percepção de quem ele era segundo a justiça de Deus. Davi tinha uma percepção de quem ele era segundo a bondade de Deus. E como que ele se relaciona com esse Deus? Ele chega falando assim, ó, faz justiça em mim, faz justiça por mim, executa a justiça em mim, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Você sabe, é muito difícil alguém confiar no Senhor sem vacilar. A pessoa tem que ter experiências diárias com Deus para que ela possa confiar em Deus sem vacilar. Olá, a Cíntia falou, me associei a embaixadores, transformei minha casa em uma embaixada. Parabéns, Cíntia, é isso aí. Se associou com outras pessoas, se associou com outras pessoas que fazem parte de uma mesma tribo, de um mesmo propósito, de um mesmo propósito. E ele está olhando para ele, presta atenção aqui, Davi está olhando para ele e ele fala assim, eu tenho uma integridade. E sabe que ser íntegro é ser da mesma espécie. Sabe, quando a gente vê lá atrás Deus formando uma mulher íntegra, uma mulher reta, o que é essa integridade? É ser da mesma espécie. E eu queria que você anotasse isso, eu estou lendo Salmos 26, 1. Para você que está chegando aí agora, Salmos 26, 1. O que Davi ele entendeu? Ele entendeu que ele era da mesma espécie. E às vezes você fala assim, integridade é retidão, né? Integridade é um caráter aprovado, integridade é nunca errar. Deixa eu te falar, esses são aspectos da integridade que você conhece,
mas no sentido original que foi escrito, o que que é ser íntegro? Quando Deus falou assim, eu vou criar uma mulher, uma auxiliadora que é idônea, uma auxiliadora íntegra. A integridade é você ser igual. É você ser igual. Deixa eu te dizer, você precisa ser íntegro, inteiro, 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 inteiro. Seja inteiro quando você vai falar das coisas do Senhor. O Senhor quer que você seja inteiro com Ele. Inteiro com Ele. Diz assim, eu sou inteiro no Senhor. Coloque isso aí, fala assim, eu sou inteiro no Senhor. Inteiro nele. Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem está aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Então a gente precisa viver essa inteireza. Essa inteireza, a gente de fato ser pessoas que são inteiras, que se entregam. E eu quero te falar, tudo que você for fazer, faça com inteireza do coração. Faça com essa inteireza de se entregar àquilo que você está fazendo. Então Davi, ele se enxergava assim. Davi, ele se colocava como alguém que era inteiro, que confiava única e verdadeiramente nesse que pode todas as coisas. Verso 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e pensamentos. Olha, é muito difícil alguém falar isso para Deus, né? Davi, ele falava assim, Deus, pode me sondar, pode olhar para dentro de mim, pode ver o meu coração, ver se há em mim algum caminho mau. É isso que ele está falando, Deus, me examina aqui. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, pode olhar para mim. E quero te falar, Senhor, se tiver alguma coisa errada, pode arrancar de dentro de mim. Pode tirar de dentro do meu coração. Eu quero me esvaziar, eu quero que tudo seja removido para aprender coisas novas, para aprender coisas diferentes, para entender coisas diferentes, para perceber aquilo que eu não percebi até hoje. Nos seus relacionamentos, é por isso que eu falo da associação. Por que que Davi ele tinha tanto cuidado com essa palavra associação? Porque quando ele se associava a alguém, ele se associava com tudo. Ele se associava com tudo que ele era, com tudo que ele tinha, com tudo que ele fazia. Então, assim como ele se associava a Deus, sendo inteiro, sendo íntegro na sua verdade, na sua intimidade com Deus, ele falou assim: se eu for me associar com alguém, com alguma outra pessoa, eu vou ser inteiro, eu vou ser íntegro com essa outra pessoa também. Sabe? Então ele entendia o princípio da associação. Se eu estiver com alguém, eu vou ser de verdade. Se eu estiver com alguém, eu vou até o fim. E muitas vezes a gente não entende esse princípio dessa associação. A gente sai falando que está com todo mundo, é igual fazer sociedade. Deixa eu te dizer, quantas vezes você já não fez sociedade com pessoas sem conhecer quem são essas pessoas? Quantas vezes você já conheceu uma pessoa hoje e amanhã você já falou, não, vamos fazer algo junto, vamos construir algo junto, vamos criar uma empresa junto, vamos fazer uma sociedade. Relacionamentos, quantas pessoas se envolveram em relacionamentos que não deveriam se envolver e se envolveram em relacionamentos presumindo conhecer aquela pessoa, mas não conheceram ela na sua totalidade, na sua integridade. Deixa eu te falar, quando você for relacionar com alguém, conheça essa pessoa primeiro. Conheça quem ela é. Conheça ela na sua inteireza, na sua integridade. Pois a tua benignidade tenho perante os meus olhos e tenho andado na tua verdade. Uma coisa que Davi ele entendia com relação a Deus era a benignidade de Deus. Ricardo, o que é benignidade? Benignidade é um princípio, é um aspecto de Deus que foi plantado dentro de nós. É um fruto do Espírito para nós, na verdade. É um fruto do Espírito que fala o quê? Quando você
tem benignidade, você olha para as outras pessoas com um olhar de amor, com um olhar de ternura, você não vê maldade nas coisas. Eu não estou falando para você ser bobo, não, mas eu estou falando que você não precisa ser maligno ao olhar e julgar os outros. Muitas pessoas têm um julgamento maligno. Muitas pessoas olham e falam assim: ah, eu já sei o que você está fazendo, eu já sei o que você está pensando. Sabe aquelas pessoas que conhecem todo mundo só de olhar? E não é uma percepção espiritual, não. É uma percepção meramente humana. Elas confundem as pessoas, elas acham que conhecem todo mundo e elas já emitem um julgamento, e na maioria das vezes, o julgamento ele é tendencioso, ele é maligno. Mas o que que Davi está falando? Olha, eu conheço a benignidade de Deus. Deus, ele olha, e ainda que ele me veja errando, ele consegue achar na benignidade dele bondade em mim. O que que é isso? Ele fala assim, olha, é falar o que Paulo falou. Ele falou assim, Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, esse ele faz todo dia. Então é você olhar para as pessoas e falar assim, não, eu vou julgar com benignidade. Vou te dar um exemplo bem simples da benignidade, quando as pessoas estão acostumadas a serem malignas no seu modo de pensar. Imagina que a gente marca um compromisso. Eu marquei um compromisso com você e eu falei assim, olha, 8 horas eu vou estar lá em tal lugar, vamos encontrar lá na plataforma internacional, 8 horas. E você sabe que eu estou lá todos os dias, então você chega primeiro do que eu. Você fala, bom, o Ricardo vai chegar aqui às 8, eu sou pontual, eu vou chegar 10 minutos antes. E você chega 10 para as 8 e fica me esperando. E aí, quando eu vou chegar, já é 8h30, eu chego atrasado. O que que você pensa quando eu estou atrasado? O que que passa pela sua cabeça? Qual que são os seus pensamentos com relação à minha pessoa quando eu marquei um compromisso com você e cheguei atrasado? Se a gente é uma pessoa benigna, eu falo assim, poxa vida, o que será que aconteceu com o Ricardo? O que será que aconteceu com ele? Qual será que foi a dificuldade que ele enfrentou hoje de manhã? Será que furou o pneu do carro? Será que aconteceu alguma coisa com as filhas dele? Será que aconteceu algo com a esposa? Qual será o imprevisto que ele teve? Deve ter acontecido algo muito sério para ele ter se atrasado. Essa é a benignidade. E a pessoa fica lá esperando assim, poxa, eu vou esperar aqui, porque ele não iria se atrasar. Ele não iria se atrasar. Mas quando a gente tem pensamentos malignos, você fica lá esperando meia hora assim, ó. Eu sabia que ele não ia vir. Eu sabia que ele ia marcar comigo e ia fazer outras coisas. Eu sabia que ele ia me deixar esperando. Eu sabia que ele ia me deixar aqui só para ter um teste no meu coração. Eu sabia que ele ia marcar comigo aqui às 8 horas, mas ia chegar só às 9. Ou seja, é você ser maligno na sua forma de pensar. E geralmente acontece algo que desperta esses gatilhos em você. Então, qual que é o seu olhar com relação às outras pessoas? Qual que é o seu olhar quando alguma coisa nesse sentido acontece? Você sabe, tem muitas pessoas que são extremamente ciumentas e isso é muito tóxico em um relacionamento. Um ciúme assim excessivo. Aí é aquela pessoa que chega 5 minutos em casa atrasada, porque ela estava no trânsito, ou porque saiu mais tarde do trabalho. Aí o outro que está em casa esperando já fica assim: onde é que você estava? Você só pode estar naquele lugar, você só pode ter ido não sei aonde, você só pode ter não sei o quê. A pessoa já começa a emitir um monte de percepções que são suas, mas que não são benignas com relação àquela pessoa. Aí você pode falar, Ricardo, é que você não sabe o que aconteceu. É que o meu marido já me traiu e todas as vezes que ele chega atrasado, tal. Eu falei, e até quando você vai carregar isso? Até quando você vai levar isso? Que muitas vezes a gente pode dar essa justificativa, essa desculpa para não ressignificar uma história e não mudar essa história na nossa vida, e não mudar essa história dentro de nós. Então, assim, aconteceu algo de errado em um relacionamento seu, ressignifica isso, mas deixa esse olhar maligno de lado. Por quê? Porque sempre que a gente é maligno com alguém, a nossa tendência é de falar assim, olha, eu só sou maligno porque já aconteceu algo ruim. E você sabe que isso é muito terrível, porque alguém faz algo ruim com você um dia, durante 1 minuto, e você carrega isso por 10 anos. Você leva isso junto com você por 10 anos. Então chegou a hora de
parar com isso. Chegou a hora de emitir julgamentos sobre a vida das pessoas. Chegou a hora de você realmente entender quem você é de verdade e principalmente quem Deus é. Quem Deus é para você. Emita julgamentos que são benignos. Coloca assim: eu vou exercer a benignidade na minha vida. Eu vou exercer a benignidade na minha vida. Você precisa ser benigno. Você precisa ser benigno. Você precisa exercitar a benignidade. Escreve isso aí. Eu sou benigno. Sabe por quê? A benignidade, ela é um caráter do próprio Senhor. Ela é um caráter do próprio Deus, é um traço do caráter dele. E se ele é benigno, eu preciso olhar as pessoas com benignidade também. Então decida exercer a benignidade na sua vida. Decida exercitar a benignidade na sua vida e não julgar mais as pessoas. Por que eu estou te falando isso? Estou te dando esse conselho. Porque todas as vezes que você julga alguém, todas as vezes que você olha com um olhar ao invés de benigno, maligno para alguém, inconscientemente, quando você olhar para Deus, você também vai achar que ele te olha do mesmo jeito. Vai achar que ele te olha do mesmo jeito. Então, Davi, ele tinha esse coração correto. Ele falava assim: olha, eu estou aqui, eu sei que os olhos de Deus, eles me olham, mas ele me olha segundo a benignidade dele. Ele me olha sendo benigno comigo, ele me olha e ele me entende. Vamos lá. Verso 4, ó. Não tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Eu achei muito forte esse verso 4 aqui. Davi falando que ele não senta com as pessoas que são falsas e nem está com os dissimuladores, ou seja, com os hipócritas. Ele não anda com os hipócritas, ele não anda com os mentirosos. A pergunta é: com quem você tem andado, com quem você tem caminhado, quem são as pessoas que têm influenciado a sua vida, quem são as pessoas que falam na sua vida, quem são as pessoas que estão junto com você, indo para o lugar aonde você está indo. Quem são essas pessoas? Quem você tem andado? Ele fala assim: olha, eu não me assento com os falsos, e nem ando com os hipócritas, nem me associo com os dissimuladores, com pessoas que têm falas vãs, com pessoas que têm falas vazias. Isso é muito interessante você fazer. É muito interessante você fazer. E sabe como que você começa a fazer isso? Você, eu preciso dizer não. Escreve isso aí. Eu preciso dizer não. Eu preciso dizer não. Você precisa dizer não. Que muitas vezes você não consegue expressar o não. Muitas vezes você não consegue falar não. E por não falar não, automaticamente você vai estar se associando a essas coisas. Automaticamente você vai se associar a essas pessoas. Você precisa aprender rápido dizer não. Você precisa ser rápido em dizer não. Você precisa aprender isso rápido. Você tem que aprender isso hoje e agora. Hoje e agora. Aí alguém perguntou, mesmo que seja pai e família, depende do caso. Tem casos que você está morando com o seu pai, com a sua mãe, e você pode ainda assim não se associar a práticas erradas deles. Quando você tem luz, quando você tem sabedoria, quando você tem inteligência, quando você tem maturidade, você percebe que não dá para se associar de fato a ninguém. Mesmo que seja pai e mãe, se estão fazendo coisas que são nitidamente erradas, você tem que falar assim: olha, eu não concordo com isso. Eu não estou junto nisso. Porque imagina se, é porque é o meu pai. E o meu pai está fumando cigarro, o meu pai está usando droga. E eu sei que isso é um caminho que vai destruir o meu corpo. Não estou falando aqui de certo ou errado, não. Vai destruir o meu corpo, vai destruir os meus neurônios, vai acabar com a minha saúde. Por que eu vou me associar? Por que eu vou estar perto? Por que eu vou ser condizente? Eu não preciso ser condizente com essas coisas. Eu preciso ser posicionado. Posicionado, posicionado. E aí, posicionado
para você ser posicionado de fato, você precisa aprender a dizer não. Você precisa exercitar isso na sua vida. Você precisa exercitar isso na sua vida. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a não se assentar com pessoas que são falsas, a não se assentar com pessoas que são dissimuladas. Não se associe a essas pessoas. Não se associe a essas pessoas. Deixa eu te falar, cuidado com as suas associações. Cuidado com as suas associações. Aprenda a dizer não, isso vai ser libertador para você. Uma das coisas mais libertadoras que existem é aprender a dizer não. Você sabe que isso vem de casa muito cedo. Os pais, eles estão cada vez mais frágeis na sua criação. Os pais, eles estão criando cada vez filhos mais frágeis. Eles não estão treinando seus filhos. E uma das coisas que você precisa aprender é dizer não para os seus filhos. Porque o dizer não é colocar um limite neles. O dizer não é instrução para eles. Você precisa pegar as crianças que estão na sua casa e entender. Se você não falar não para eles, ensinar o não, o mundo vai ensinar de uma maneira errada e você vai criar pessoas que acham que sempre vão ter o sim. O não faz parte da criação também. O não faz parte da criação. Você tem que aprender, você tem que ensinar, você tem que instruir os seus filhos, as suas crianças a receberem o não. Não é libertador. Você aprender a falar não vai te libertar de verdade. Você vai ver como é bom você poder falar assim, olha, não quero. Ah, vamos lá em tal lugar. Poxa, não quero. É igual comida, né? Muitas vezes você não consegue dizer não. Você foi chamado para almoçar ou jantar na casa de alguém. E aí a pessoa quer que você coma aquilo e você, por constrangimento, fala assim, não, eu preciso comer. Eu preciso comer. Então, de repente, é uma coisa que você já tentou comer várias vezes e não consegue, você não gosta, não consegue gostar. Só que você não diz não. Aí quando você é livre disso, você fala assim, não, obrigado, eu não gosto dessa comida. Tem alguma outra coisa? Não, não tem, então não vou comer. E eu não estou fazendo desfeita, não, é porque realmente eu não consigo comer, eu já tentei várias vezes, mas, sabe, não desce, parece que faz mal para mim. Ou às vezes de verdade faz mal para você. E nem fazendo mal você consegue dizer o não. Isso é terrível. Você precisa ser livre hoje e aprender a dizer não. Fala assim, eu vou dizer não para alguém hoje. Fala isso aí. Fala, eu vou dizer não para alguém hoje. Eu vou falar não para alguém hoje. Tem pessoas que chegam a comprar coisas que não querem. Presta atenção nisso. Tem pessoas que chegam a comprar coisas que não querem, só porque se depararam com um vendedor muito bom de vendas, ou muito insistente, ou até muito chato. Até muito chato, que você compra só para a pessoa parar de te incomodar. Só para a pessoa parar de te incomodar. Deixa eu te falar, diga não até que essa pessoa desista, mas não ceda, não ceda, não ceda. Aprenda a dizer não hoje. Diga não para alguém hoje. Você vai ver como é bom. Você fala assim, não, eu não vou. Não seja rebelde, não transtorne o que eu estou falando aqui, mas aprenda a dizer não. Vai ser importante para você, vai ser importante para o seu crescimento, para a sua maturidade. A gente leu o verso 5. Não, perdão, a gente leu o verso 4, verso 5 agora. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Olha o que ele está falando aqui no verso 5. Ele está falando assim, ó, não me ajunto. Não me ajunto com os malfeitores. Não me ajunto com os maus. Ou seja, eu não estou junto com essas pessoas de jeito nenhum. Eu não ando com elas. E ele ainda fala assim, tem uma outra versão que eu acho interessante, que ele diz assim, ó, tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Ou seja, esse cara aqui é o mesmo cara que começa, lembra do Salmo? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você precisa dizer não para algumas rodas que você sentava até ontem. Tem algumas rodas que você sentou até ontem, que você vai ter que dizer não hoje. Você vai ter que dizer não hoje.
Tem algumas rodas que você estava até ontem sentando, porque você não conseguia vencer, e você vai vencer hoje. Você vai dizer não hoje. Você vai falar não hoje. E no trabalho, que eu devo fazer a mesma coisa. Não é porque você trabalha com alguém que você tem que sentar com todas aquelas pessoas. Vocês podem ser bons colegas de trabalho, mas mesmo assim, não se associar a eles. E eu passei por uma experiência, eu vou contar para vocês. Eu trabalhei em uma empresa, quando eu fui corretor de imóveis. Eu comecei, né, na profissão de corretor imobiliário e fui para dentro de uma imobiliária para aprender como que funcionava. E lá tinha uma pessoa especificamente que eu não podia me associar a ela de jeito nenhum, porque a imagem dela era muito ruim. O coração dessa pessoa era um coração perverso. Era uma pessoa que não prezava pela família, não tinha princípios, não tinha valores, e eu não podia me associar a essa pessoa. Eu não queria associar a minha imagem a essa pessoa, mas era uma boa vendedora. Era um bom vendedor? Era. Tinha coisa para ensinar? Tinha. Mas eu posso estar com essa pessoa, conviver com ela, aprender com aquilo que ela sabe no quesito de ser corretor, estratégias de venda. Mas deixa eu te falar, quando eles me chamavam para fazer outra coisa, eu não ia. Eu não ia. Eu não ia. E simples assim. E aí a gente ia, né? Teve algumas vezes de ter aquelas reuniões da empresa, sabe? Aí a gente ia lá para uma chácara, jogava uma sinuca, ficava conversando, tinha um churrasco, mas assim, e aí? Quer tomar alguma coisa aqui, Ricardo? Eu nunca tomei bebida alcoólica, não sei se você sabe, mas eu tive, né? Eu tive epilepsia por mais de 14 anos, então eu nunca tomei nada de álcool. E depois, enfim, eu tenho uma história de ter sido curado da epilepsia, eu tinha laudo, ressonância, enfim, todos os documentos que comprovavam aquilo que eu tinha e depois aquilo que eu não tenho mais. Então, eu nunca tomei, nunca foi uma prática minha. Mas não é porque eu acho errado ou pecado, é porque é uma decisão minha. Eu decidi continuar sem a bebida alcoólica porque eu nunca provei. E aí as pessoas falam, e aí, você quer tomar? Eu falei, não, não quero. E então eu estava com eles, mas não me associava naquilo que era errado. Então eu trabalhava com as pessoas, mas eu não ia lá no cabaré que eles iam, sabe? Eu estava com eles, mas existia um grupo, inclusive, que era um grupo da empresa, que um dia eles me colocaram nesse grupo, mas eu vi que não tinha nada de empresa lá. Era um grupo que só mandavam coisas erradas, era um grupo que só tinha pornografia. Eu saí daquele grupo e eu mandei uma mensagem para o dono da empresa. Se quiser falar comigo, pode falar comigo aqui no meu particular. Ou seja, por que eu preciso me associar ao seu trabalho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa você se associar. Você consegue entender? Mas, Ricardo, você trabalha na mesma empresa. Ok, nós trabalhamos juntos, mas a minha cultura é diferente da sua. A minha cultura é diferente da sua e eu não vou mudar a minha cultura por causa da sua. E você não tem que entrar na cultura de alguém para ser um bom vendedor. Você não tem que entrar na cultura de uma pessoa para vender igual ela vende. Você não precisa fazer isso. Não, mas você está na empresa? Estou na empresa. Estamos com a mesma empresa, com a mesma camiseta. Mas eu quero te falar, o meu coração não é igual ao seu. O meu coração não vai vincular com o seu. Tem lugares que você vai que eu não vou ir. Tem atitudes que você tem que eu não vou ter. Tem coisas que você faz que eu não vou fazer. Eu não vou me associar a você. Eu não vou associar a minha imagem à sua. Enquanto a gente está aqui dentro, nós somos todos corretores. Mas se aqui dentro acontecer alguma coisa errada, eu não me associo a você. Ou seja, é simples assim. É bem simples assim. É só você ocupar sua posição. Não deixe ninguém influenciar a sua cultura. Olha lá, embaixadores se posicionam, não se corrompem. Quando a gente de fato é um embaixador, a gente não deixa ninguém afetar a cultura da nossa vida. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Então você que está aqui, não deixe ninguém afetar a sua cultura. Ninguém. Davi fala isso. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ou seja, ele sabia que ele precisava estar puro todos os dias. E como que faz isso? Você faz isso fazendo o quê? Indo para a fonte todos os dias. Indo para a fonte todos os dias.
acessando a fonte todos os dias, lavando o seu coração todos os dias, sabe, perdoando, perdoando e se perdoando, perdoando, liberando perdão, sabe, não deixando ninguém morar dentro do seu coração, não deixando ninguém morar dentro do seu coração, ninguém, ninguém. Então, cuidado com as suas associações dentro da empresa que você está, na faculdade, na escola, enfim, cuidado com as associações. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Ou seja, o que Davi amava? Davi amava a fonte. Davi era apaixonado pela fonte. Davi era apaixonado pela fonte, ele estava junto com a fonte todos os dias. Ele acessava a fonte todos os dias. Ele lavava o coração dele na fonte todos os dias. E esse foi um dos grandes segredos dele. Um dos grandes segredos de Davi é que ele acessava a fonte todos os dias. Ele acessava o coração de Deus todos os dias. Deixa eu falar para você, você que está aqui, dá o seu like aí. Bora lá, compartilha essa mensagem com alguém. Já chega deixando o seu like. A gente está aqui chegando a 3.000 pessoas e é sempre assim. Eu fico impressionado. A metade das pessoas, todos os dias, é só a metade das pessoas que decidem apertar aí esse dedinho e deixar o seu like. Então, paga o garçom, é como o Pablo fala, bora pagar o garçom, bora apertar o dedinho aí e transbordar, bora enviar essa live para alguém, enviar para aqueles que você pode se associar. Sabe, começa a mudar os seus ambientes, começa a mudar os seus ambientes. Até falando de empresa, deixa eu te dizer, muitas vezes o ambiente da sua empresa está tão pesado e tão carregado, talvez você ainda está trabalhando para alguém e você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Talvez você tenha que dizer não para a empresa inteira e falar assim, eu não fico mais nessa empresa. Eu não fico mais nesse lugar. Eu vou arrumar um outro lugar, ou eu vou criar o meu próprio lugar. Eu vou criar o meu próprio ambiente, eu vou criar o lugar onde eu vou ficar. Eu vou criar o lugar onde eu vou dominar, onde eu vou governar. Crie o seu lugar. Muitas vezes, essa indignação que você tem com o lugar que você está é para você sair de lá. É para você sair de lá e prosperar, e avançar, e chegar em outro lugar. 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Olha o que ele está falando aqui, eu vou ler de novo para você. Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Tem um negócio muito interessante na palavra que fala de uma colheita que vai acontecer um dia que Deus ele vai separar o joio do trigo. Você sabe que é muito interessante essa expressão porque era algo que acontecia naquele tempo, era uma cultura comum daquela época. As pessoas plantavam o trigo para fazer o pão, para fazer a farinha. E eles plantavam o trigo e no meio do trigo crescia o joio. É parecidíssimo. Se você não conhece a diferença a fundo, tem vídeo na internet que é muito interessante, da diferença do joio para o trigo. Depois que você terminar essa aula aqui, você vai lá pesquisar a diferença do joio para o trigo, você vai ver como é legal. E aí crescia esse joio no meio do trigo. E aí a palavra diz que Deus é aquele que vai separar o joio do trigo. Ele vai fazer essa separação. Só que deixa eu te falar, você na sua vida tem que entender isso. Deus, o Senhor não vai colher, ou seja, o Senhor não vai me associar. Agora Davi está indo para um outro nível. Ele está falando isso para Deus. Então deixa eu te dizer, não adianta você pedir para Deus. Presta atenção no que Davi está falando. Presta atenção no que Davi está falando. Davi está falando assim, ó. Ele está dizendo o seguinte, eu não ando com as pessoas erradas, eu digo não para quem eu tenho que dizer, eu me posiciono, eu sou uma pessoa posicionada, eu sou alguém benigno. Só que quando ele vai para Deus, ele fala também para Deus assim, Deus, não me associa com essas pessoas. Não me associa com essas pessoas. Não me associe com essas pessoas. Então, muitas vezes, o que eu vejo pessoas fazendo? Eu vejo gente que se associa com todo mundo, não consegue dizer não para ninguém, senta na roda de todo mundo e quando chega em Deus, fala assim, Deus, não me junta com essas pessoas, não.
não me associa com essas pessoas, não. Só que você mesmo está se associando. Você mesmo está junto com essas pessoas. Você mesmo anda com elas. E por que você não quer ser associado? Se você não quer ser associado, se posicione assim. Então, como Davi era alguém posicionado, quando ele chega em Deus, ele fala assim: Deus, só quero te pedir uma coisa. Não me colha, não me considere o mesmo que essas pessoas. Não me considere o mesmo que essas pessoas, porque eu não sou igual a elas. E eu não compactuo com elas. Eu não concordo com o pensamento delas. Ou seja, ele também fazia a parte dele. Escreve isso aí, fala assim: eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte, que é um grande problema, é uma dificuldade das pessoas. Elas querem colocar tudo na conta de Deus. Mas eu sei que aqui dentro desse pelotão 459 não tem ninguém assim. Aqui só tem gente posicionada, que sabe dizer não, que faz a sua parte, que não se corrompe, que não anda com aqueles que não quer, que você não quer ter a sua imagem associada a elas. Faça a sua parte. Faça a sua parte, faça a sua parte. E com certeza o seu pai vai fazer a parte dele. Verso 10. Em cujas mãos há crime e cuja destra está cheia de suborno. Olha o que ele fala, quem são essas pessoas para ele? Em cujas mãos há crimes, ou seja, são pessoas que denigrem a imagem dos outros. Sabe que muitas vezes a gente olha para as pessoas e não vê, tipo assim, eu nunca matei ninguém. Talvez as pessoas não tenham matado ninguém com as próprias mãos, mas a palavra nos diz que você pode matar com a sua fala, que você pode matar falando, que o poder da vida e da morte está na língua. Então, quantas pessoas que andam junto com você, que não passam o tempo inteiro matando as outras? Falando. Matando as outras falando, matando as outras com a sua fala. Então, chegou a hora de você verdadeiramente se afastar dessas pessoas que matam os outros com a sua fala, que condenam os outros com a sua fala. Chegou a hora de você se associar com outras pessoas. Chegou a hora de você mudar a sua associação e você estar junto de pessoas que têm o mesmo coração, que estão engajadas no mesmo propósito. Pessoas que não aceitam subornos. Deixa eu te falar, essa questão é muito pesada no Brasil, não é? Tudo no Brasil é o jeitinho brasileiro. Tudo a gente quer dar uma maneira de subornar alguém, de comprar alguém, de comprar um acesso, comprar uma... Ixi, são tantas coisas, mas você já entendeu. Você já entendeu o que eu falei. Davi está falando assim, ó, e cuja destra, ou seja, cuja mão direita está cheia de subornos. Está cheia de subornos. Então, não se associe a essas pessoas, não esteja junto com essas pessoas. Tire a sua imagem, desvincule a sua imagem dessas pessoas. Ô Bruno fez uma pergunta aqui, trabalha em uma empresa que sonega impostos. Mano, você tem que sondar o seu coração. Se você está fazendo essa pergunta, é bem provável que você já esteja incomodado com o que está acontecendo, só que você não tem coragem de sair para ir para outro lugar. Então, se isso está te incomodando já muda. Já muda hoje. Mas, Ricardo, o que vai acontecer comigo? Então, eu não sei, você tem que tomar a decisão. A decisão é de sair? A decisão é de fazer outra coisa? Qual que é a sua decisão? Qual que é a decisão que você toma? Você tem que decidir e ver se você vai continuar naquele lugar e continuar tendo paz, ou você vai sair e falar assim, não, eu vou achar outro lugar. Ou é como eu disse antes, eu vou construir o meu próprio lugar. Você tem que resolver isso. Mas se você já pensou, deixa eu te dizer, você precisa entender que se isso já veio como uma pergunta no seu coração, você precisa resolver. Isso é fato. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei o Senhor. Ou seja, você precisa estar firme nele. Você precisa estar firme numa rocha inabalável. Bora fazer um boot sobre isso? Vamos fazer uma mentalização agora.
Nós vamos mentalizar sobre essa plantação do joio e do trigo. A gente vai mentalizar e a gente vai viver algo poderoso. Você vai decidir coisas na sua vida. Escreve assim, ó. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um sábado de decisão. Hoje é um sábado de decisão. Quero te falar uma coisa que é um código. É um código pesado para você. Você sabe que dizer não custa caro? E é por isso que as pessoas não dizem. Escreve essa última aí, dizer não custa caro. Muitas vezes dizer não vai custar o seu emprego. Muitas vezes dizer não vai custar essa renda que você tem hoje. Muitas vezes dizer não vai custar essas amizades que você tem aí há 10 anos. Muitas vezes dizer não vai fazer você perder pessoas que já estão com você há muito tempo, mas deveriam não estar mais. Dizer não custa caro. Dizer não muitas vezes vai custar caro. Dizer não muitas vezes vai custar caro. Mas a pergunta é: você prefere que seja caro hoje e resolver de uma vez? Ou você vai ficar pagando essa prestação o resto da sua vida? Como que você vai resolver isso? Como que você vai resolver isso na sua vida? Ah, eu vou sair da empresa. Não, aí alguém já colocou. Gente, vocês precisam entender, a gente nunca, nunca, em hipótese nenhuma, vai falar para você dizer não pro seu casamento. Nunca. Que alguém já colocou lá, e se custar o casamento? Não existe isso. Não tem essa chance, não tem essa possibilidade. Não tem como custar o seu casamento. O que custa o seu casamento é a não mudança, é a não transformação, é a falta de empatia, a falta de benignidade, é a falta de investimento, é a falta de amar o próximo como Deus te amou. É isso que custa o casamento. É a inflexibilidade que as pessoas têm. Deixa eu te dizer, o casamento tem que custar a sua vida. O casamento tem que custar a sua vida, tem que custar o seu sonho, a sua história. Você tem que fazer de tudo para que esse casamento seja uma expressão do casamento que vai acontecer. Não tem jeito. A gente não negocia casamento porque Deus também não negocia. É inegociável. É inegociável. Hoje é um dia de dizer não. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de decisão. Você sabe que muitas vezes, deixa eu te falar aqui algo agora, que muitas vezes você acha que o seu casamento está tendo que receber um não, quando você, na verdade, errou em não dizer não para suas amizades, em não dizer não para o seu trabalho. Deixa eu te falar, eu já aconselho pessoas há mais de 15 anos, e deixa eu te falar um negócio, tem trabalhos que acabam com casamentos, porque as pessoas acham que, ah, não, eu só estou trabalhando, e é verdade, tem gente que só está trabalhando, mas trabalha das 6 da manhã às 11, 12, meia-noite, 1 hora, trabalha demais, e o trabalho vai acabar com o seu casamento. O trabalho é assim, é digno, tem que trabalhar, tem que prosperar, mas deixa eu te dizer, se o trabalho está acabando com o seu casamento, mude de trabalho, mas não acabe com o seu casamento. É que a gente quer arrumar jeitos para resolver coisas que eu quero te falar, não tem como resolver assim. Diga não para tudo que está fora, mas resolva o seu casamento. Resolva o seu casamento. Quantas pessoas que eu conheci que estavam a ponto de decidir, já tinham decidido separar. Não tinha traição. Muitas vezes era porque alguém estava trabalhando demais, ou seja, estava dando foco no lugar errado. Diga não, se posiciona dentro da sua empresa também. Se posiciona com a sua família. Ah, tem que ficar todos os dias, deixa eu te falar. Tem como mudar aí de empresa? Não, então vou sair. Eu vou sair da empresa porque eu não vou perder o meu casamento. Eu não vou perder o meu casamento. Eu não vou perder o meu casamento. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de decisão. Aprenda. Aprenda para quem você tem que falar não. Aprenda para quem você tem que falar não. Aprenda para quem você tem que falar não. Você tem que saber para quem você tem que dizer não hoje. Você tem que saber. Tem que dizer não para o divórcio, tem que dizer não para a separação. Você tem que dizer não para
esterilidade. E você tem que dizer não. Mas para algumas coisas você tem que ser firme, falar assim, isso aqui é sim pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Então bora fazer esse mentalização, bora fazer esse boot aí agora. Solta aí o tecladinho, fica de pé no seu lugar, fica de pé aí na sua casa, se posiciona dentro do seu lar, se posiciona na sua empresa, não sei onde é que você está, mas faça uma live só de casamentos. Vou fazer com a minha esposa semana que vem. Vou conversar com ela hoje e vou marcar e vou fazer no meu Instagram. Tá aqui o meu Instagram, meu arroba. A gente fez uma live, mas que já tem um mês, que eu e ela nós fizemos uma live. Então você que quer participar, já entra aqui, ó, já me segue. Já me segue aí no Instagram, você vai ser avisado por lá. Nós vamos fazer, eu e minha esposa. Estou me comprometendo aqui na próxima semana. A gente vai pegar um dia e nós vamos fazer uma live para casais. A gente vai fazer isso para você. Estou no ônibus, então só feche seus olhos aí. Você deve estar com fone. Mentaliza isso que nós vamos mentalizar agora. Bora pro boot. Pai, eu te dou graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós sabemos que os seus olhos estão abertos e os seus ouvidos estão atentos e as suas mãos estão estendidas para nós. Não há nada que a gente possa fazer para que o Senhor nos ame mais. E não tem nada que a gente venha a fazer para que o Senhor nos ame menos. O Senhor simplesmente nos ama com amor incondicional. O seu amor está em nós, ele habita em nós, ele é uma verdade para nós. E nós decidimos aqui nessa manhã viver esse amor. Nós decidimos aqui nessa manhã expressar esse amor. Nós decidimos aqui nessa manhã desfrutar desse amor. Eu quero que você mentalize agora. Você está diante de uma grande lavoura. Você está diante de uma lavoura de trigo. E você vai participar da colheita desse trigo. Só que você olha para esse trigo e ele é diferente. Eu quero que você preste atenção nessa mentalização. Você está junto com o Senhor da Seara. Ele está do seu lado. E ele é como se fosse uma ceifeira. Ele é uma colheitadeira. Ele vai colher agora os trigos. E ele vai deixar de lado o joio. Porque o joio é infrutífero. O joio, ele não tem frutos. O joio não tem princípios. O joio não tem valores. E ele vai ser arrancado. E vai ser lançado fora. E essa lavoura é a lavoura da sua existência, essa lavoura é a lavoura da sua vida. E você olha e até ontem você não distinguia o que era joio do que era trigo. Eu quero te falar, você não vai precisar fazer nada. Você só vai precisar avançar. Você só vai precisar crescer. E eu quero que você olhe para as suas coisas agora como se fosse uma lavoura. Olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para o seu cônjuge, olha para as 12 áreas da sua vida. Olha para as 12 áreas da sua vida, todas elas. O relacionamento com a sua família, com seus amigos, sua vida espiritual, sua vida social, sua vida profissional, sua vida financeira. Olha para todas as 12 áreas da sua vida sentimental. Olha para isso. As 12 áreas da sua vida são esse campo, são essa colheita. E a única coisa que você vai fazer agora, junto com esse ceifeiro, é começar a crescer. Você vai começar a dizer não. Você vai começar a dizer não. Eu quero que você veja algo vai acontecer. À medida que você diz não, quero que você veja isso acontecendo aí agora. Você diz não, o trigo ele vai crescendo e o joio vai sendo sufocado. Começa a dizer não, começa a verbalizar essa palavra não na sua mente. E essa palavra não, ela sai de dentro de você e ela começa a fazer crescer o seu trigo. O seu trigo são as áreas da sua vida, elas estão crescendo. Eu quero que você veja. Todos os dias você tem que ver, só que você tem que executar isso. Tem pessoas que são joios na sua vida e eles vão ser deixados para trás, porque você vai avançar.
Você vai crescer, você vai prosperar. E eu quero que você se veja na situação mais difícil para você até ontem. Aquela situação que você não conseguia dizer não. Eu não sei para quem é, com quem é essa situação, mas eu quero que você agora, de pé nessa lavoura, veja alguém. Um joio cresceu na sua frente agora de maneira assustadora. Um joio cresceu no meio do trigo e ficou em pé diante de você. E você olha para esse joio, ele se transformou na face de alguém. Eu não sei quem é essa pessoa, mas você vai olhar nos olhos dessa pessoa com muita convicção, com muita ousadia e com um sorriso nos lábios, como alguém que sabe quem é. E você vai olhar para essa pessoa e dizer: não, eu não vou fazer, eu não vou me associar, eu não vou mais aceitar isso. E você falou muito convicto e sorrindo, e aquela pessoa ficou constrangida, e aquele joio, ele foi arrancado da sua vida, porque você aprendeu a dizer não. Não era aquela pessoa, mas eram as atitudes daquela pessoa. Você não vai mais se associar com ninguém. Eu quero que você ande agora no meio da sua lavoura e você perceba que todos os joios estão sendo sufocados, porque você agora sabe quem você é, e você é alguém que vai dar muito fruto. Todas as áreas da sua vida vão ser afetadas, porque hoje você aprendeu a dizer não. Você já falou o não mais difícil. E como você está feliz andando agora no meio da plantação da sua vida, porque você vê lá crescendo e você vê lá frutificando. Eu quero que você reconheça que você precisa dizer não para ir para a próxima fase. Tem muitas coisas que te prendiam, tem muitas coisas que te prendiam e você disse não para cada uma delas. E agora você se sente leve para ir para o próximo nível. Esfrega suas mãos aí, dá aquele sorriso e fala assim: eu vou para o próximo nível. Eu vou dizer não. Eu vou dizer não. Eu vou dizer não. Chega de dizer sim para quem você precisa dizer não. Hoje é um grande dia. Que sábado é esse? Esse é um sábado que você olhou nos olhos de alguém e disse não para essa pessoa. Você disse não para essa pessoa. Chega de você. Alguém colocou assim, ó, vivi 11 anos de mentiras. Você precisa dizer não para algumas pessoas e parar de mentir para você mesmo. Parar de se enganar. Parar de se enganar. Para de se enganar. Para de se enganar. Para de dizer sim para os outros quando você queria dizer não. Isso vai libertar você hoje. Você vai viver essa experiência. A decisão de hoje é falar não para quem precisa ouvir o seu não. Vai ser assustador. A pessoa vai tomar até um choque, porque ela nunca ouviu o seu não. Mas você vai ver. Você vai ver o quanto isso vai ser libertador para você. Você vai ser livre dessa necessidade de aprovação, de ter que falar sim para todo mundo. Que sábado de decisão. Deixa eu te falar. Bora aqui, ó. Bora fazer um print aí dessa tela. Bora gravar aqui. Bora fazer um print, vamos postar lá. Eu quero ver você me marcando. Me marca lá, eu quero ver o que você aprendeu hoje. Quero ver o que você aprendeu. Hoje foi mais um dia de 459. E hoje a gente aprendeu a dizer não. A gente está com essa turma aqui, esse pelotão que não é acordado pelo sol. E eles aprenderam a dizer não. Eles aprenderam a dizer não. Você aprendeu a ser livre hoje. Então bora lá. Você que ainda não me segue, entra aqui no meu canal e tem uma live agora, às 6h27. A gente estava falando de Atos dos Apóstolos. Você quer aprender como escrever os atos da sua vida. Você quer aprender como escrever a sua história. Bora lá junto comigo. Entra aí, me segue, eu já vou gravar um vídeo lá para você, te colocando no canal do YouTube. Bora para cima. Aproveite seu sábado, bora tocar o terror na terra. E eu te espero aqui amanhã, domingão, às 4h59. Tamo junto, até depois do fim.